22 de junho de 2025, segunda-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos. Você que é ouvinte da Rádio Rainha da Paz, você que segue as minhas redes sociais, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Que alegria, né, minha gente, começar a semana, segundou, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, refletindo a palavra, colocando na vida. E nós estamos nesta última semana do tempo da Páscoa. Olha, o tempo passa muito depressa, né? Muito depressa. E ao longo de todo esse tempo, constituído de 50 dias, né? Nós, até então, fomos acompanhados pelos Atos dos Apóstolos, né? No tempo da Páscoa inteirinho, nós meditamos os Atos dos Apóstolos como primeira leitura e nós vamos concluir nessa semana, né? Praticamente passamos pelo texto completo, né? É uma alegria, porque o tempo da Páscoa é o tempo da igreja, né? É o tempo do nascimento da igreja. Com a ascensão de Jesus aos céus, enviando seu Espírito, ele nos deixa a igreja. Então, o tempo da Páscoa é um tempo de introdução no mistério, né? É um tempo de mistagogia, de introdução no mistério, de saborear o mistério que foi instituído por Jesus, né? Uma bênção de Deus. E nós vamos continuar meditando a primeira leitura nesta última semana, 7ª semana da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 ao 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bastante interessante hoje a igreja nos entrega, né? Esta perícope do livro bíblico dos Atos dos Apóstolos. Paulo atravessa as regiões montanhosas e chega a Éfeso, né? E aí ele se encontra com alguns discípulos. Aqui, meus queridos, é muito bonito isso. É o retrato do cuidado que o pastor deve ter com as suas ovelhas. Paulo, ele vai ao encontro de alguns discípulos e ele quer saber daqueles discípulos se eles receberam, olha só, numa linguagem atual, eclesiástica, né? Paulo perguntou se eles receberam todos os sacramentos, né? Olha que bonito isso, né? É como se ele tivesse ido lá e perguntado: vocês foram crismados? Né? Vocês foram crismados? Vocês foram batizados? Né? Olha só, ele pergunta. É claro que a linguagem, na época bíblica, não é uma linguagem sacramental como nós conhecemos hoje, né? Lembrando que os sacramentos, eles eram conferidos
não com a consciência que nós temos hoje, que nos foi imputada pelo Concílio de Trento, na Idade Média, né? É uma consciência um pouco diferente, mas é claro que a essência dos sacramentos é a mesma, né? Mas Paulo pergunta assim: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Né? É como se ele estivesse perguntando: vós fostes batizados e crismados? E eles respondem: nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Ou seja, são pessoas que estão ali, que estão vivendo a comunidade, mas que não foram iniciadas corretamente, né? E aí a gente já pode colocar um pouco na vida da gente. Olha, minha gente, tem muitas pessoas que congregam a igreja nas nossas assembleias, sobretudo aos finais de semanas, mas não são iniciadas na fé devidamente. É para nossa reflexão isso, né? Quantas pessoas que frequentam as nossas assembleias, mas não são iniciadas, ou por não possuírem os sacramentos, ou por não possuírem os sacramentos parcialmente, né? Ou por até terem recebido o sacramento, mas não terem sido iniciadas na devida consciência dos sacramentos, na catequese, no conhecimento da fé. Tem gente que fez todo o percurso de catequese, recebeu os sacramentos, mas não conhece o mínimo da doutrina, ou seja, não foi iniciado corretamente. Então, para nossa reflexão, essas pessoas estavam na comunidade de Éfeso, mas elas não sabiam nem que existia a pessoa trinitária do Espírito Santo, ou seja, elas não conheciam o básico sobre Deus. Qual que é o básico sobre Deus? Nós cremos em um só Deus que existe na tríplice pessoa trinitária. Um só Deus, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Isso daí é a questão básica da catequese. E essas pessoas não conheciam isso, não conheciam a pessoa do Espírito Santo, não sabia que Deus era a Trindade, né? É claro que é uma coisa muito recente, a revelação, na época de Paulo, a revelação foi plenalizada por Jesus Cristo. Faz pouco tempo que Jesus ensinou que ele, com o Pai e com o Espírito, congregam um único Deus em três pessoas, né? Faz pouco tempo, mas Jesus já ensinou os apóstolos e os apóstolos precisam ensinar a igreja. Então a preocupação de Paulo de iniciar essas pessoas, de explicar. E aí a pergunta de Paulo, olha só que interessante, é se eles receberam os sacramentos. E pelos sacramentos eles receberam o Espírito Santo. E a resposta deles é o quê? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Consegue entender? Ou seja, pode acontecer muito bem isso, né? A gente perguntar para uma pessoa aí, viu, você tem o sacramento do batismo, da crisma, da primeira Eucaristia? A gente vai colocando na nossa vida. E a pessoa pode dizer, sim, já recebi os três sacramentos. E aí você começa a perguntar sobre Deus, ela não sabe que existe o Espírito Santo. Pode acontecer hoje a mesma coisa, o mesmo fato de Paulo, né? E aí Paulo vai buscar saber o que está acontecendo. Qual batismo vós recebestes? E eles responderam, o batismo de João. Ou seja, o batismo de João não é um sacramento. Era um mero rito que convidava todo mundo a esperar o Messias e a se converter. Mas não era um sacramento, ou seja, não tinha a ação sobrenatural de Deus naquele rito. Isso veio com Jesus Cristo. Então, olha que bonito. Então, Paulo, primeiro ele vai explicar, olha, João, ele só fazia um rito, mas o que valia era a mudança de vida da pessoa. Aquele rito não tinha nenhuma ação sobrenatural, tá? Porque João, ele apontava que viria alguém que vai batizar sobrenaturalmente. E esse alguém era Jesus Cristo. Então o batismo de João servia como uma preparação para um outro batismo que viria depois, que é o de Jesus.
E aí, depois de explicar, Paulo, diz o texto no versículo 5, Paulo batiza todos eles que não tinham sido batizados. E certamente Paulo vai explicar a fé para eles. Vai novamente dar a catequese para que eles sejam iniciados. Certamente Paulo explicou quem é o Espírito Santo, quem é Deus e todos os conteúdos necessários nessa época. Olha que maravilha. Minha gente, sobretudo se você que está me ouvindo, você que é ouvinte, está me ouvindo, você que está me acompanhando pelas redes sociais, se você sobretudo é catequista, nós precisamos, o Papa Bento XVI, ele bem percebeu isso, que a crise que nós vivemos na igreja para o Papa Bento XVI é uma crise de fé, uma crise de convicção do que se crê. Por isso que ele convocou o ano da fé, né? O Papa Bento. E é verdade, minha gente. Porque se a gente tem convicção de alguma coisa, a gente acaba vencendo todos os obstáculos e permanece naquilo que a gente tem convicção. Por que tantas pessoas abandonam a fé? Por que tantas pessoas abandonam a fé, mudam de religião? Ou porque tantas pessoas estão longe da igreja? Porque talvez até tenham sido recebido um sacramento ou outro, mas não conquistaram aquela convicção daquilo que professou com os lábios. E a gente, olha, começa pelos pastores da igreja, os bispos, os padres, né? E também os catequistas, aqueles que estão, as lideranças das comunidades. Todas as pessoas que recorrem às nossas assembleias e buscam as nossas comunidades, todas são iniciadas, são íntimas de Jesus, compreendem o que é ser igreja, compreendem os conteúdos básicos da fé. Para a gente refletir. Eu sou muito crítico com isso, sabe, minha gente? Na minha paróquia, aliás, nas paróquias onde eu passo, desde que eu era diácono, transitório e depois vigário, eu sempre, até hoje, eu sempre investi muita energia nas minhas pregações, preparando bem as pregações, para poder oferecer um conteúdo mais rico, mais elaborado. Sempre fiz isso. Sabe por quê? Pega, por exemplo, a paróquia em que eu estou hoje. Uma paróquia fantástica. E é uma comunidade só, mas que passa por essa comunidade mais ou menos 2.000 pessoas por fim de semana. Será que essas 2.000 pessoas elas têm um vínculo com a igreja ao longo da semana? Fora o momento da missa? A maioria não tem, gente. Sejamos realistas. A maioria das pessoas, por exemplo, na minha comunidade, na minha paróquia, a maioria dessas 2.000 pessoas que estão lá de fim de semana, durante a semana não vão nem na igreja. Por isso que eu invisto mesmo muita energia nas minhas pregações para oferecer um conteúdo sólido para a pessoa que, mesmo que seja aquele único momento da semana em que ela vai ouvir falar de Deus, que ela escute algo que possa fazê-la crescer espiritualmente, crescer na fé. E nós precisamos pensar um pouco nisso, né? Nós, pregadores, catequistas, quanto tempo se dispensa com coisas que não edificam e não servem para nada? Às vezes na igreja a gente perde muito tempo com coisas que não servem para nada. E é claro que tem os críticos, né? Que dizem, padre, sua missa demora muito, e não sei o quê. Eu falo, olha, você quer coisa mal feita, coisa rápida, coisa sem conteúdo, vai em outra paróquia. Nas minhas missas, nas minhas homilias, eu me debruço e eu tenho a missão de oferecer algo sólido, que a pessoa possa ali, é claro, é o momento de aprender coisas novas? Não é o momento. Nós sabemos que não é o momento, porque primeiro que a Santa Missa é um culto para aqueles que já são iniciados. Ou seja, supõe-se que quem vai às missas de finais de semana, aos finais de semana,
que já sejam iniciados, que já saibam a doutrina, que tenham a doutrina na ponta da língua, que se alguém interrogar sobre algum conteúdo de fé, a pessoa vai saber responder. Mas será que todo mundo é assim? É claro que não. Então a gente não pode limitar ou avaliar lá por cima, sendo que muita gente está por baixo. A gente precisa entregar o que as pessoas precisam ouvir, né? Então, quem é catequista, quem é pregador, sobretudo nos movimentos, às vezes a gente fica muito uma coisa muito básica, muito ali infantil, muito rasa. Olha, tem que avançar para águas mais profundas, tem que avançar no conteúdo, tem que dar coisas mais mais profundas, mais aprofundar no mistério de Deus da igreja. E é verdade, minha gente, as pessoas hoje em dia não querem mais saber de 1 mais 1 é 2, ou seja, você vai numa missa e você escuta uma pregação de um padre que está falando, Deus é amor, não sei o que lá, sabe, coisas redundantes. As pessoas, elas hoje em dia, elas têm o desejo de crescer no conhecimento de Deus, só que ao mesmo tempo nós vivemos num mundo freneticamente indisponível no tempo, na dedicação, para esse tipo de coisa. Então a gente tem que aproveitar o momento que a gente tem. Isso é uma reflexão, né? Sobretudo hoje para os catequistas. Por isso, quem é pai, quem é mãe também de crianças, vai ensinando o conteúdo da fé. Vai ensinando, nem que for coisas básicas, vai ensinando, vai inculcando nas crianças conteúdos básicos da fé. Olha, nós cremos num Deus que são 3 pessoas, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, se tornou ser humano como nós. Se tornou ser humano nascendo de uma mãe, como nós também nascemos. Sua mãe é a Virgem Maria, né? Como ele nasceu, Deus nasceu do ventre de Maria. Por ele ser Deus, ele precisava de um ventre perfeito. Por isso Deus a poupou do pecado. E vai explicando coisas básicas que as crianças vão entendendo. Minha gente, não dá mais para viver num mundo onde a fé é ensinada, é pregada de maneira superficial. As pessoas não se convencem mais com isso. Não se convencem. Tá? Não se convencem. Então a gente precisa oferecer coisas, o mistério mais profundo das coisas de Deus. E Paulo, ele vai iniciar essas pessoas. Essas pessoas estavam lá na comunidade, mas não eram iniciadas nem no sacramento e nem na catequese, nem no conhecimento das coisas de Deus. E Paulo fez acontecer isso. Que bonito o texto de hoje, muito peculiar, um texto muito bonito, né? Sobretudo dirigido aos pastores e aos catequistas, como missionários do ensino, da pregação, né? Uma mensagem fantástica, fantástica. E agora, nós que somos responsáveis por isso, por ensinar, né? Aliás, todo catequista exerce, no fundo, de certa maneira, o munus que pertence ao bispo e aos seus presbíteros de ensinar, né? Todo catequista, no fundo, está fazendo a missão ali do seu pároco e, por sua vez, do seu bispo, que tem a missão de ensinar. Então a coisa é séria, né? Por mais simples que seja um catequista, que seja catequista lá da pré-catequese, daquelas criancinhas, ele está ensinando na função, na missão do próprio Cristo, pastor e mestre. Então a coisa tem que ser bem feita, minha gente. Nós não podemos ensinar aquilo que nós pensamos, nós não podemos ensinar aquilo que é conveniente para nós. Eu digo isso também como sacerdote, que nas minhas pregações, muitas das minhas pregações acabam por ferir primeiramente a mim, por causa dos meus pecados,
por causa da minha pequenez, né? Por causa das coisas que ainda eu preciso amadurecer em mim. Mas eu não posso deixar de pregar só porque eu não consigo viver aquilo. Então, será que todos os nossos catequistas também são bem iniciados? E a gente escuta dizer um monte de coisa por aí, viu? De catequista que ensina coisa errada, que fala coisas que não estão na doutrina da igreja. A gente escuta por aí, como também sacerdotes, né? Como padres que falam bobagem por aí, né? E olha, as pessoas hoje em dia, elas têm acesso, por meio das mídias digitais, aos conteúdos oficiais da doutrina facilmente. Então as pessoas estão críticas. E a gente precisa aprofundar, né? Aqui na minha paróquia nós estamos fazendo, nesse ano, que é o ano jubilar, como gesto concreto do ano jubilar, nós estamos fazendo um estudo na comunidade de 4 documentos do Concílio Vaticano II, né? A Lumen Gentium, a Dei Verbum, a Gaudium et Spes e a Sacrosanto Concilium. Claro que o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio da Igreja Católica, tem muitos outros documentos importantes também. Nós pegamos esses 4, que nós entendemos como mais importantes, para estudarmos, e tem um número bom de pessoas que estão estudando, né? E eu vou ministrar os 2 primeiros documentos, né? Começamos pela Lumen Gentium, que é a visão dogmática da igreja sobre o que é a igreja, né? O que é a igreja. Então nós começamos semana passada e as pessoas que estavam lá faziam perguntas muito inteligentes. Ou seja, não dá mais para a gente viver uma fé superficial, um blá blá blá, sabe, que não convence mais ninguém. Olha, se os próprios católicos que estão fazendo o curso têm perguntas, vamos chamar entre aspas, capciosas, né? Ou desafiadoras de serem respondidas, imagina as pessoas que não vão na igreja, o quanto que não questionam a igreja. E se a gente não bebe do conhecimento das coisas de Deus, a gente não sabe de maneira credível, a gente não sabe responder às interrogações do mundo. A gente não sabe. Não dá mais para ser cristão e levar uma vida, mesmo que nós tenhamos os sacramentos da iniciação, o batismo, a crisma, a Eucaristia, não dá mais para viver de maneira superficial. Nós precisamos ser desejosos de conhecer as coisas de Deus, de entender um pouco melhor. Por isso que, minha gente, você que está me escutando, eu me debruço com vocês para refletir os textos. Eu sempre faço homilia, né, a reflexão diária sobre a primeira leitura, porque tem um monte de padre que faz o evangelho, né? Tem um monte de padre, é fácil de achar. E padres bons. Então não vou ficar fazendo mais um conteúdo de evangelho, sendo que tem um monte de padre. Por isso que eu faço da primeira leitura. E aqui a gente fornece uma interpretação teológica. Eu leio o comentarista antes, eu estudo. Por quê? Não dá para ficar falando coisas redundantes, tem que falar coisas profundas. Nós vemos aqui no texto bíblico, numa leitura eclesial atual, a preocupação de Paulo se eles receberam o sacramento do batismo. E é muito bonito o sinal que nós vemos aqui, olha só. O versículo 5, nós estamos no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos. O versículo 5. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Claro, aqui nós podemos ousadamente dizer que Paulo batizou e crismou, né? É claro que é uma pretensão, porque
o texto da igreja primitiva não se preocupava com essas frações que hoje nós temos, né? Mas ele batiza e depois ele impõe as mãos. Ele impõe as mãos, né? Eu lembro até hoje quando a gente, na faculdade, fez aula dos sacramentos e do sacramento da crisma. E eu lembro até hoje que o sacramento da crisma, hoje, a matéria do sacramento é o óleo, né? Mas o sacramento da crisma já teve como matéria, lembro até hoje da aula, já na história, a imposição das mãos como matéria. E nós vemos aqui que Paulo impõe as mãos e pela imposição das mãos de Paulo desce sobre eles o Espírito Santo. Né? Claro, podemos dizer, eles foram crismados, mas não é a preocupação do texto dizer isso. Então, minha gente, que esse texto de hoje nos ajude, nós, todos, a nos preocuparmos um pouco mais se nós estamos cumprindo a nossa missão de anunciadores do Evangelho. Que nós podemos anunciar o Evangelho. Você fala assim, eu não sou responsável por anunciar o Evangelho. Né? A gente às vezes atribui somente aos padres essa missão. Né? Mas não é verdade. Onde você convive, você pode falar pelo menos do amor de Deus. Fala do amor de Deus, é um jeito de anunciar o Evangelho. É um jeito de anunciar a boa nova. Né? Fala do amor de Deus. Né? Convida as pessoas a mudarem de vida, a repensarem. Né? Claro que isso não deve ser feito de maneira proselitista. Eu sempre tenho falado isso, porque às vezes tem gente que se torna tão chato que em vez de evangelizar os outros, mais afasta os outros da igreja do que evangeliza, né? Então, para a gente pensar um pouco isso, né? Que a palavra de hoje nos ajude a refletir como tem sido nosso ministério de evangelizador, de pregador da palavra, de sacerdote, de pastor, de catequista, enfim. Que Deus nos ajude. Queridos, hoje é dia 2 de junho, né? Segundou, que alegria. Peçamos ao Senhor nesta ocasião que abençoe nosso mês de junho, né? Nós estamos quase na metade do ano. Olha, o tempo passa muito rápido, né? Então, peçamos ao Senhor a graça de viver um mês cheio de realizações para todos nós. Bênçãos abundantes sobre nós. E também nós estamos iniciando essa semana, né? Uma semana nova, primeira semana do mês. Agradecer a Deus pelo mês que nós encerramos, o mês de maio, e por esse mês peçamos que Deus esteja a nos proteger, a acompanhar-nos em tudo aquilo que nós faremos, né? Isso que é importante. Queridos, um excelente dia, com muita bênção, muita paz, alegrias. Um mês abençoado a todos vocês e suas famílias. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vocês que me acompanham pela Rádio Rainha da Paz, continuem conectados, ouvindo uma boa música católica, continue ligados na nossa programação. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.